Agir é importante, mas você sabe como agir e, mais ainda, por que agir? Não adianta nada agir muito sem que nós saibamos por que estamos agindo e como agir. E se esse tema te interessou, nosso podcast Odisseia hoje é sobre isso. Vem comigo para esse nosso bate-papo gostoso promovido pelo Odisseia Academy sobre o poder da ação. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao seu desenvolvimento humano, pessoal, ao seu crescimento. Eu sou Saulo César e comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Oi, Saulo, tudo bem? Mais um podcast de conversa boa, direta ao ponto, profunda, mas clara, não é, Saulo? Exatamente. E esse formato é um formato muito bacana para a gente tratar de temas importantes, porque a conversa acaba que a gente consegue direcionar para aspectos mais específicos, e as pessoas estão gostando muito, estão deixando muitos comentários. Aliás, você que está nos assistindo, lembra sempre, se você quer contribuir com o podcast, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. E hoje nós temos um tema muito importante que vamos falar sobre o poder da ação, a ação que nós devemos fazer. E eu acho que, Haroldo, muitas pessoas têm em você uma referência de alguém que age muito, que faz muitas coisas. E eu vou direto ao ponto, assim, qual que é o segredo para a gente poder fazer muitas ações? Saulo, eu acho que é não perder tempo com detalhes insignificantes. Você precisa ter uma noção muito clara do que é essencial e do grau de tempo que você precisa investir em cada tarefa. Eu me lembro, você conhece muito bem, né, esse grande autor que a gente admira, o Jim Rohn, e ele fala assim: tem pessoas que se tornam grandiosas em coisas pequenas. Ou seja, elas investem muita energia emocional, muito tempo, muito detalhe em coisas minúsculas e insignificantes. E aquilo que é realmente essencial, elas não dão atenção. Então, eu acho que muito do segredo, Saulo, de eu conseguir fazer essas coisas e conseguir dar conta disso, é esse exercício, essa vigilância permanente de selecionar aquilo que é acessório, aquilo que eu posso resolver de forma rápida, sem ficar preso a detalhe, e aquilo que demanda mais tempo, aquilo que eu tenho que debruçar e dedicar, porque não tem como fazer de forma rápida, né? Eu acho que quando a gente tem essa sensibilidade, você usa o seu tempo de uma maneira mais racional, de uma maneira mais econômica. E, Haroldo, eu achei essa concepção, né, do que é, do valor que tem a nossa ação, de para que ela serve, é interessante, até porque no workbook de um dos programas do Odisseia Academy, você coloca bem o que está escrito lá como ciclo de plenitude, e ali tem algumas coisas que são interessantes, porque fala da parte de urgente, importante, não importante, mais urgente, não importante, mais urgente, e existe ali um ciclo que é o ciclo da distração, que eu acho que muitas Exatamente. pessoas acabam ficando nesse ciclo de distração, que é o ciclo das coisas que não são importantes e não são urgentes. É bom dar um exemplo disso, Saulo, porque o que eu percebo é que as pessoas confundem esse ciclo com lazer. Veja, não é isso. Você ir ao cinema com a família, você sair com a esposa, com o marido, com o parceiro ou parceira, você descansar é essencial. Mas eu vou dar exemplo de coisas que não são urgentes e não são importantes. Você parar e ficar 10 minutos numa conversa falando mal das pessoas. Você parar 15 minutos para ficar reclamando daquilo que não pode ser mudado. Você ficar um dia inteiro se lamentando de água que já correu debaixo da ponte. Então, por que isso é inútil?
Porque você não tem mais poder de mudar. Você não pode fazer nada a respeito. E muitas vezes você está falando de uma situação ou falando de uma pessoa que não está no seu círculo de influência, que não está na sua esfera de ação. Ou seja, você está dando uma pausa nas suas obrigações para entrar em terreno que não te diz respeito. Isso é jogar tempo fora. E todo dia, Saulo, centenas de pessoas vão te fazer uma proposta tentadora de você jogar seu tempo fora. E a gente acaba escorregando. Olha que interessante e essencial isso que você está comentando, Haroldo, porque às vezes a gente confunde isso, né? A gente confunde coisas que não são importantes, que não são urgentes, com coisas que são importantes, né? Gastar tempo com família. E eu acho interessante isso, porque às vezes pessoas confundem isso. Se você separa assim 30 minutos para ter uma conversa significativa com seu filho, ou passar um tempo com seu esposo, com seu cônjuge, seu companheiro, companheira, isso não é uma distração, né, isso é essencial para o seu relacionamento. E eu vejo que muitas pessoas acabam que não conseguem ter esse tempo, porque não definem com intencionalidade o que querem fazer daqueles minutos, e acabam deixando que outras coisas distorçam o uso daquele tempo. O quão importante é essa intencionalidade na escolha de como nós vamos gastar o nosso tempo? Porque eu acho que você tocou num ponto que é o fundamental, Saulo. Quando a gente fala assim do quadrante daquilo que é importante, aquilo que é essencial, escuta, não tem nenhum manual no universo te dizendo o que é importante. A vida não vem com manual. Quem define o que é importante é você. É você que, com base no seu desígnio, em quem você é, no que você veio fazer aqui, com base nos seus propósitos, é você que escolhe aquilo que é importante e aquilo que não é importante na sua vida. E tendo bastante clareza, Saulo, de que o que é importante para você pode não ser para mim. E tá tudo bem, porque Saulo é uma criatura singular e única, Haroldo é outra criatura singular e única. Nós não somos a mesma pessoa. Nós não temos o mesmo desígnio. Nós podemos ter um desígnio próximo, mas não é o mesmo. Nós temos propósitos que se encontram, que geram sinergia, mas não são todos os mesmos propósitos, né? Você tem filhos que são diferentes dos meus. A sua esposa é diferente da minha. Sua história de vida é diferente da minha. Então, o que é importante para você tem que ser definido com muita intencionalidade. Tem que ter intenção. O que é intenção? Eu parei para pensar naquilo. Eu parei para sentir aquilo. Aquilo me dá arrepio. Né? Então, quando eu penso na minha família, nos meus filhos, na minha missão como pai, na minha missão como marido, aquilo me arrepia. Aquilo faz os pelos do braço ficar arrepiado, porque toca meu coração, toca minha alma, e eu pensei, intencionalmente eu escolhi. Aí vira importante. Porque eu tenho uma ideia, sabe, que as pessoas estão achando que a vida vem com um manual e que Deus vai falar para você o que é importante para você. Não vai fazer isso. Seria bom se viesse, né, mas não vem, até porque a gente precisa aprender a construir essa vida que a gente ama. E o livre-arbítrio, Saulo. O E eu acho livre-arbítrio interessante isso, porque se a gente não escolhe, a gente não valoriza. não valoriza. Aquilo que você não escolhe, você não valoriza. Basta a gente pensar nas coisas que a gente ganha de graça, às vezes um convite para uma festa, para um show, para uma palestra, a gente não dá o mesmo valor, né. Porque está fora da sua intenção, aquilo não te arrepia, não é aquilo você não está buscando, você nunca pediu por aquilo. Aquilo está fora da intencionalidade. Então chega de paraquedas na sua vida. Se você vive assim, não vai dar certo. Você vai desperdiçar seu tempo. Por quê? Porque você está caminhando às cegas.
Eu acho que o que nos dá clarividência, o que nos dá visão, é emoção, é intencionalidade, é querer. É querer. Eu tenho que querer, eu tenho que sonhar. Aquilo é isso. É esse calor, sabe? Não tem nem como colocar isso em palavras, mas todo mundo sabe o que é isso, poxa. É. Todo mundo sabe o que é isso, né? Se não tiver isso, você está brincando de gerenciar tempo. Você está só, eu chamo de manipulando a agenda. Não é manipular a agenda. Não é ficar colocando coisas e tirando da agenda. Né? A agenda começa no coração, depois na planilha. Depois na planilha. Então, eu acho que esse é o segredo, Sal. E é interessante, né, quando a gente fala do querer, as pessoas às vezes confundem o querer com o eu tenho que fazer. E quando a gente confunde o verbo querer com o verbo ter da obrigação, às vezes a gente faz muita coisa, a gente está toda hora ativo fazendo alguma coisa, se sente esgotado, estressado, mas não sente esse contentamento, não sente esse propósito, não sente esse significado na vida. E essa é uma situação que muitas pessoas estão na atualidade, de serem pessoas muito ativas, mas pessoas que não conseguem agir de maneira a se sentirem plenas, se sentirem confiantes. Como é que a pessoa pode buscar essa distinção? Eu acho que você tocou num ponto muito legal, Sal, porque a gente tem discutido muito isso aqui. Eu acho que até pode ser um tema de podcast. Nós estamos vivendo uma sociedade infantilizada. Você olha nas redes sociais o comportamento das pessoas, está tendo, é um padrão infantil. E o que é típico da infância? A criança ela quer fazer tudo o que ela quer. Ela só quer fazer o que ela quer. Mas veja, se você deseja ir para uma viagem, visitar um parente, e você vai de carro, calibrar o pneu e trocar o óleo do carro faz parte da viagem que você quer. Aí a pessoa fala: ah, eu tenho que calibrar o pneu, eu tenho que trocar o óleo do carro. Não, não. Você escolheu visitar alguém, viajar de carro. Então, o seu querer tem que abranger o processo. Que talvez essa seja a diferença do adulto e da criança, né. A criança consegue analisar o objetivo que ela quer, mas ela não vê, né, sempre o processo. A pessoa adulta, madura, ela avalia o objetivo, o destino final, mas ela consegue entender o processo e querer o processo também. Exatamente. Então, quando por exemplo, me propus, eu preciso me qualificar para ser alguém que possa estar aqui no Odisseia Academy como expert, qualificado para falar de certos temas. Então, eu vou fazer psicologia. Sal, eu queria acordar às 7 horas da manhã, no inverno, com frio? Não. Eu queria sair na chuva para ir para a faculdade? Não. Eu queria ficar assistindo aula ali a manhã inteira e fazendo provas, fazendo trabalho? Não, eu não queria. Mas eu queria o diploma de conclusão do curso. Então, o meu querer tinha que abranger acordar cedo na chuva e ir para a faculdade. Porque se o meu querer não abrangesse todo o processo, na verdade, eu não quero o resultado. Eu estou fantasiando que eu quero o resultado. Só quer realmente o resultado quem está disposto a querer todas as partes do processo. Isso é vida adulta. Isso é vida adulta. Vida adulta é isso. Entendeu, Sal? Porque todo mundo fala assim: ah, eu quero um pão caseiro. Tá. Mas você quer ir ao mercado comprar o fermento caseiro? Você quer ir comprar a melhor farinha? Você quer dedicar ali 2, 3 horas para fazer esse pão? Ah, não quer? Então você não quer o pão caseiro. Na verdade, você quer um pão de supermercado. Você está se iludindo. Na vida adulta, querer o resultado é querer todo o processo que envolve o resultado. Isso é que diferencia a gente de criança, porque a criança só quer o resultado. Só. Até porque é no processo que a gente aprende muita coisa.
isso. Às vezes até o processo ele é saboroso, ele te É, enriquece, para você enriquece. valorizar aquilo. Você imagina o seguinte, eu fico imaginando se a gente pegasse um atleta que está começando e falasse assim: "Olha, agora eu vou te colocar lá no pódio, no primeiro lugar e vou te dar uma medalha de ouro ali". Será que tem o valor para ele? Você entregar, botar no pódio, tirar uma foto e entregar uma medalha? Como é que o atleta que trabalhou duro durante anos, que buscou uma técnica, professores, orientadores, mentores, a hora que ele chega lá, aquele sentimento de conquista é diferente, né. Ô, sabe, eu vou te falar uma coisa como psicólogo. Nós temos um mecanismo psíquico que quando você conquista algo que você sabe que não merece, você se boicota. Porque nós temos, quem diz isso é Emmanuel. Ele diz que nós temos uma justiça imanente, um senso de justiça interior. Então, quando você faz o esforço, quando você dá tudo de si, você tem uma sensação interior de eu mereço. Então, quando você alcança, o atleta que chegou lá, ele levanta, né? A gente lembra aquela cena emocionante, o Ayrton Senna tremendo, tentando levantar o troféu, né? Aquela cena é sem força e ele até que ele consegue assim, levanta e já solta. Né? Aquilo é muito emblemático, né? Aquilo para mim, aquilo resume uma grande lição de vida. Né? Conquistar as coisas é isso. Levantar a taça do prêmio é com as mãos tremendo. Que a gente acha que vai levantar. Ah, não! Na vida de verdade, quando você levanta a taça, seus braços estão tremendo. É igual corredor de maratona, homem ou mulher. A pessoa não chega rindo e pulando, não, ela chega esgotada. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Né? Isso é querer. Isso é definir o que é importante. Você tem que querer tudo. Tudo que é necessário para obter o resultado final que você quer. E esse é o verdadeiro querer. E Haroldo, quando a gente fala desses objetivos, do querer, tem um conceito que eu acho muito importante que está lá no Ação Plena, que você fala dos vilões, né, dos vilões do tempo, que roubam o nosso tempo, que consomem esse recurso precioso. E tem um vilão lá que é o vilão do propósito. Fala um pouquinho para a gente sobre esse vilão do propósito. Eu acho que é o vilão do século XXI, Saulo. O vilão do século XXI. Eu fiquei pensando nisso, por exemplo, ano passado, eu estou dando estatísticas aqui aproximadas, tá? Em torno de 16 mil suicídios no Brasil. Um pouco mais, aproximado o dado. Dados da OMS, 2023, 350 milhões de deprimidos, 287 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Nós estamos vivendo uma pandemia da falta de propósito, só. Uma pandemia da perda do significado e do sentido. As pessoas estão perdidas. E por quê? Porque elas desligaram a bússola interior. E o que é a bússola interior? É a nossa capacidade de estabelecer propósitos e a nossa capacidade de descobrir o nosso desígnio. Essa é a bússola interior. Se você não ligar essa bússola ou esse GPS, eu prefiro até chamar de GPS, se você não liga, Sal, você caminha às cegas. Às cegas. E às vezes o que você caminhou num dia, você volta atrás no dia seguinte. E essa bússola interna, Haroldo, qual que é o papel que a gente tem de uma sociedade hoje que tem tanto recurso de tecnologia? Nós temos até um podcast sobre isso, em que a gente falou sobre o impacto das redes sociais, mas uma sociedade que tem tanto recurso, né? Você vê, nós estamos aqui, você numa cidade, eu em outra, as pessoas estão nos assistindo em outro lugar do mundo, inclusive em outro horário também, se a pessoa está assistindo a gravação, ouvindo. Ou seja, é uma era de muitos recursos, de muitas possibilidades.
E por que que mesmo assim as pessoas às vezes utilizam rede social, tudo que a gente tem, mais como um elemento para gastar o tempo do que para tornar a nossa vida mais rica, mais feliz, mais próspera, com propósito. O que que acontece? Será que é porque a gente é muito jovem ainda? Será que esse negócio de rede social é muito recente? Não, de certo modo, sim, nós estamos ainda acostumando. Mas eu gosto de pensar numa questão mais essencial, Saulo. O recurso na mão de quem não sabe o que quer não tem valor. E o recurso que não está alinhado com o propósito não tem valor. Vou te dar um exemplo. Eu quero ir à padaria comprar um pão. Preciso de um avião? Não preciso de uma passagem aérea. A passagem aérea é um recurso valioso? É um recurso valioso para quem precisa deslocar tanto. Só que hoje nós invertemos, Saulo. A gente colocou os recursos na frente do propósito. Então eu quero o recurso, mas sem saber para quê. Eu quero o recurso antes de eu definir o que eu vou fazer com o recurso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A ordem é a seguinte: eu descubro e escolho o que eu quero, onde eu quero chegar, depois eu penso nos veículos, instrumentos e recursos necessários para chegar lá. Por isso que nós temos no workbook do Ação Plena, né, do nosso curso aqui no Odisseia Academy, a pirâmide da plenitude. E lá está exatamente nessa ordem. Recurso é uma das últimas escolhas. É depois que você fez uma série de passos que você pensa em recurso. E é interessante também porque a pessoa, às vezes, ela esquece que ela precisa se tornar alguém para poder acessar esses recursos. E aí alcançar os propósitos. E talvez a gente, eu fico pensando nisso porque eu falo de finanças, né, do investimento. O tempo é um recurso que a gente pode investir no próprio desenvolvimento, no autoaperfeiçoamento, e é um recurso extremamente importante. E às vezes a gente investe tanto tempo em tantas coisas que às vezes não são, sabe, podem até ser agradáveis, mas elas não estão nos tornando quem nós queremos ser. E às vezes é um tempo que a gente é um tempo que tem disponível, né. Você falou do Jim Rohn, e eu tenho o hábito sempre que eu vou levar o Arthur no colégio, eu volto, e é ali 15 minutos, 20 minutinhos, eu sempre pego um áudio dele e falo: "Olha, nesses 15 minutos eu tenho que sair dali com uma frase, com uma ideia, com alguma coisa que seja útil, que seja importante". E é um tempo que poderia estar gastando com qualquer outra coisa, né. O papel do tempo no nosso desenvolvimento, o investimento de tempo no nosso desenvolvimento, é algo que a gente ainda precisa melhorar muito na sociedade atual? Saulo, eu acho que você tocou num ponto maravilhoso e lembrando todo mundo aqui que o Saulo tem um programa no Odisseia Academy, que é o programa Prosperidade com um método específico. E toda vez que o Saulo fala em prosperidade, aborda esse tema, as pessoas acham que prosperidade é ter dinheiro. Não é só. Porque veja, todos nós nascemos, Saulo, com esse recurso aí, que é o mais valioso de todos. Porque é o seguinte, Saulo, no último segundo da sua vida eu vou te dar US$ 1 bilhão. Eu trocaria o 1 bilhão por mais algumas horinhas. Saulo, você tem 1 segundo de vida agora. Então, peraí, eu vou te dar 1 bilhão, faltando 1 segundo. Agora veja, a gente trata o tempo com tanto desrespeito, a gente trata o tempo com tanta prodigalidade, com tanto desperdício, que se você trata o recurso mais precioso da sua vida assim, como é que você vai tratar o dinheiro? Haroldo, você falou prodigalidade, e todo mundo conhece a gente, né, do vínculo que a gente tem com o evangelho, com a tradução, com a religiosidade, e me lembrou muito a parábola do filho pródigo, né. Porque às vezes a gente pensa que são só os recursos materiais, mas quantas vezes eu adorei isso que você falou, né, às vezes a gente é pródigo com o tempo, a gente vai desperdiçando o tempo, e a gente não percebe que aonde a gente chegou,
que às vezes é o fundo do poço, muitas pessoas estão no fundo do poço, foi exatamente pelo uso desse recurso precioso de uma maneira pródiga, às vezes até irresponsável, de uma maneira leviana. Acontece isso mesmo? Que dá para a gente pensar nessa interpretação da parábola? Tá demais, Saulo. E eu vejo, e eu acho que esse é o nosso chamado aqui no Odisseia Academy, os filhos pródigos do tempo. Aqueles que estão desperdiçando o tempo achando que essa existência física deles vai durar para sempre. Não vai. Você é eterno, nós temos essa convicção, mas a sua existência é limitada e essas oportunidades que você tem agora não voltarão mais. Essas oportunidades de agora são insubstituíveis. Então, eu acho que a gente tem que tratar o tempo de uma forma mais sagrada. É uma coisa que eu acho legal, Saulo, na cultura judaica, por exemplo, o sagrado é o tempo. Ó, Na cultura judaica, você tem lá o local sagrado, Jerusalém, o templo, ok, ok. Mas o sagrado mesmo são as datas. Sábado, Páscoa, a Pentecostes, Yom Kippur. As datas são sacralizadas. E, por exemplo, no sábado, deu sexta-feira, que o dia começa às 18, né? Chegou perto da 18, eles param para fazer a ceia do sábado, do Shabat. As orações, então, o tempo é sagrado. Então, é uma percepção de que o tempo não corre em vão e o tempo precisa ser tratado de uma forma sagrada, porque ele é um recurso sagrado. olha que interessante. É interessante isso, né? E quando vou, bom, aí você é o especialista nisso. Prefiro que você fale. Porque eu acho que quando você tem respeito com um recurso, você tem respeito com todos os outros, não é assim, Sal? Haroldo, e é a grande questão, as pessoas às vezes pensam assim: "Não, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou começar a investir, eu vou começar a ter uma mentalidade diferente", e as pessoas esquecem que a decisão que você toma quando você vai no supermercado e vai comprar aquelas coisas, naquele momento, se a sua mentalidade não está ajustada, você vai tomar uma decisão ruim com pouca coisa e vai tomar uma decisão ruim com muita coisa. Então, a mentalidade, ela não olha para o volume de recurso. A mentalidade olha para a abordagem que você dá para aquele recurso. E o tempo, se a gente não tem essa intencionalidade com o tempo, com o dinheiro vai ser só uma consequência. Com conhecimento vai ser só uma consequência. Quantas pessoas às vezes não ficam muito empolgadas, compram dezenas de livros, mas não leem nenhum, não tira uma frase, não tira alguma coisa. Então, assim, vale para todas as dimensões da prosperidade real. Vale assim, se você e aí eu vou usar uma frase, né, que eu gosto muito, que assim e é uma frase religiosa, mas faz sentido, né: "Se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito". Não vai ser no mundo. Não vai ser no mundo. Então, as pessoas ficam esperando ter grandes recursos para aprender a usá-lo. Não, você nunca terá grandes recursos se você não aprender a usar antes. Antes, os pequenos. E aí eu acho que o grande teste da vida é o tempo, Saulo. A vida nos testa com o tempo. Isso é tão interessante. Eu estava no mastermind há umas 2 semanas atrás, e um dos players, grandes player, um player grande do mercado digital, fatura mais de 4 milhões por ano, ele estava contando que em determinado momento da vida dele, ele passou por uma situação de quebrar. Quebrou, chegou no fundo do poço. Mas ele contou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou: "Isso não me derrubou, porque eu sabia o que eu tinha que fazer para poder recuperar". Essa é a diferença de quem chega num ponto da vida que conquistou algo e de repente tem um revés, tem um problema, mas ela sabe que o tempo passa a ser o grande colaborador. O tempo é um recurso que ela vai utilizar para reconquistar, porque ela que sabe como é que tem que fazer. Ela sabe que tem que agregar valor para as pessoas, ela sabe que tem que produzir algo que tenha valor para o mercado, ela entende isso. Então o tempo passa a ser um aliado. Agora a pessoa que não aprendeu isso, se ela tem um revés financeiro, o tempo é o grande adversário, porque à medida que ele vai passando, parece que as coisas vão só piorando. Mas o problema não é o tempo, né, é como a pessoa vai utilizar aquele tempo que ela tem.
Para alguém que tem consciência, tem maturidade, que aprendeu a lidar com esse nível inicial da prosperidade, ela fala assim: "Ok, eu tenho que fazer de novo, vou fazer, sei quais são os passos", ela segue aquilo com tranquilidade. Agora quem não aprendeu a usar o tempo, vai ficar numa situação, às vezes, desesperadora, né. E é tão interessante, Saulo, porque nós temos uma tendência a interpretar muitas coisas da vida de uma maneira muito passional, acreditando que a vida tem um chicote para ficar correndo atrás de você, te perseguindo. Mas, na verdade, Saulo, a gente tem que pensar como um agricultor. Como um agricultor. A colheita é resultado de um processo de semeadura, proteção e cuidado da lavoura. Quando você vê alguém ali colhendo, aquilo é um resultado. E mesmo quando você semeia, cuida e protege, faz tudo, às vezes tem uma intempérie e você não vai colher naquele ano, faz parte da agricultura. É da natureza da agricultura não colher bem todos os anos. Então, quando você tem uma boa safra, você tem que pensar que se ano que vem não tiver safra, você tem que ter um recurso para sobreviver ao ano que você perdeu a safra. Todo agricultor sabe disso. Todo mundo que trabalha com agronegócio sabe disso. Não dá para colher maravilhoso todo ano. Então ele se prepara, ele se organiza porque ele está no negócio do plantio. A vida é assim também. A gente tem que se preparar, né? Se preparar para as regras do jogo, as regras do jogo da sementeira e da colheita, porque não tem mágica. Se eu ficar com um pensamento mágico, vai ser muito difícil. E aí eu vou me frustrar e vou achar que o universo está me perseguindo. E nesse ponto é tão importante a gente ter essa consciência da lavoura, porque tem um período de tempo em que a gente joga a semente no solo, cobre de terra e aparentemente não está acontecendo nada, né. A gente não Exatamente. vê nada, não tem nada crescendo, mas algo está se formando Exatamente. ali dentro. E quando a gente toma nova decisão, buscar novos hábitos, quando a gente busca utilizar o tempo de uma maneira mais madura, pode parecer que nada mudou de imediato, mas tem algo novo sendo gestado, germinando na nossa vida, não tem? Exatamente. E aí só sabe quem colocou esse propósito na mente e no coração. Porque quem está de fora não vai te saber. É você que está com aquele propósito no coração e na mente que sabe para onde você está indo. Porque tem uma coisa curiosa, Saulo. As pessoas acham que assim, você joga semente e 10 segundos depois a árvore já está dando fruto. Não, a semente fica no solo ali silenciosa, ó. Depois vem um brotinho. A gente não valoriza as coisas quando elas estão começando, quando elas estão. Aquele E aí primeiro passo, né? tem os passos, não adianta, né? Haroldo, muito bom. Nossa, ó, o podcast hoje voou. Tem uma frase aqui, que é uma frase que está no workbook Ação Plena, do programa Ação Plena, e eu queria que você comentasse um pouco ela, eu queria até deixar aqui para as pessoas para anotarem. É uma frase do William McFee, que diz assim: "O mundo não está interessado nos temporais que você encontrou. Ele quer saber se você trouxe o navio de volta". Eu acho essa frase muito bonita, está lá no workbook do programa Ação Plena. Comenta pra gente um pouquinho essa frase, o que que te levou a incluir essa. Marcelo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você faz um podcast aqui para mim, fala assim, Haroldo, eu queria que você falasse de todos os obstáculos, de todos os imprevistos que você teve durante os 5 anos que você fez psicologia. Seria o podcast mais chato do mundo, porque não tem ninguém interessado nisso. Tem alguém interessado aqui que num dia tal estava chovendo, aí eu tive que pegar um Uber, o Uber atrasou, eu cheguei atrasado na aula. Tem alguém interessado nisso? Não tem ninguém interessado nisso. Então, a gente dá valor demais ao obstáculo. A gente dá valor demais a imprevisto. Agora, se você falar assim, Haroldo, mostra o diploma.
Aí Fala o que é você aprendeu. Ah, e o podcast vai ficar interessado. É isso, as pessoas querem saber. Você trouxe o barco? Deu certo? Conseguiu? É isso. muito bom. Excelente exemplo, excelente exemplo. Gente, com essa frase, acho que nós chegamos bem ao fim do nosso podcast, falando sobre o poder da ação de uma maneira mais madura, profunda. Haroldo, suas palavras sempre são inspiradoras para a gente, seu conhecimento, o que você traz dessa formação, muito bacana. E aí, para encerrar o nosso podcast, o que que você teria para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Vou dizer uma coisa importante, Sal. O que qualifica a sua ação é o propósito que a inspira. É o propósito que está por trás dela. Não basta agir. Eu preciso agir com intenção e saber por que eu estou agindo. Esse é o segredo. Muito bom. Anotado. Se você gostou do podcast, lembre dos seus comentários, do like, de compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no Odisseia Academy e gostou desse conteúdo, considera se inscrever, porque a gente tem um podcast praticamente todas as semanas com o mesmo nível desse que você está ouvindo, dedicado ao seu desenvolvimento humano, pessoal, ao seu crescimento. Gente, um abraço e até o nosso próximo podcast.